Neste bloco, vamos resolver questões de sentido próprio e figurado. No editorial, identifica-se linguagem denotativa na passagem. Então, veja, quando a banca falar linguagem denotativa, é linguagem real. Linguagem real, que é o mesmo que do dicionário. Então, veja, em todas as alternativas, exceto uma, haverá linguagem conotativa. Só uma vai ter linguagem denotativa, que nesse primeiro bloco aí de questões, a primeira leva deste bloco vem desse jeito assim, ó. Essa primeira questão, repare que a banca não sublinha nada. Há questões em que a banca traz passagens assim, sem sublinhar, e há questões em que ela sublinha a palavra. Quando vem assim, aí não tem jeito, ela não sublinhou nada, você vai ler o trecho todo e vai buscar se há ali alguma palavra em sentido figurado. Ó, São Paulo prepara-se para ser palco do maior carnaval de rua de sua história. Aí ele diz, na qual se enaltece o carnaval de rua de São Paulo, considerado como o melhor do Brasil. Então, veja, existe aqui alguma linguagem figurada? Então, repare, ela te dá um trecho. Repare, primeiro tem que entender o que a banca fez. Ela te dá um trecho. O trecho é o que está entre aspas. Logo depois, isso aqui é um comentário da banca. Então, esse comentário, por que ele vem aqui? Porque é ele que vai te ajudar a... Isso aqui é a ajuda da banca. Ele está te ajudando, o comentário, a entender o que ele quis dizer nesse trecho. E por que o comentário faz isso? Para você poder ver se dentro desse comentário aí há algum sentido figurado ou não. Ó, então ele está enaltecendo o Carnaval de Rua de São Paulo. Ao enaltecer o Carnaval de Rua, ele usa alguma linguagem figurada quando enaltece o Carnaval de Rua aqui? Ó, São Paulo prepara-se para ser palco. Pronto. Entendeu que esse comentário é para te ajudar? Ó, prepara-se para ser palco. Quando ele diz assim, então ele está usando sim sentido figurado. Porque São Paulo não é palco. Entendeu? São Paulo, para pensar. Pode haver um palco dentro de São Paulo, mas São Paulo não vai ser palco. Então, esse trecho que eu grifei é figurado. É conotativo. Eu quero a passagem que seja denotativa. Entendeu? Pegou o jeito? Vamos, agora a letra B. De novo, um trecho. Aí vem o comentário que vai te ajudar a olhar para o lugar certo no trecho. Ele diz assim: também em número de blocos, a folia promete expansão inédita. Então veja, ó, também em número de blocos, a folia promete, na qual se mostra que os números do Carnaval de São Paulo ultrapassam os de Salvador e do Rio de Janeiro. Então, veja, ó, também em número de blocos. E aí, existe aqui alguma palavra, na qual se mostra que os números do Carnaval ultrapassam os de Salvador e do Rio de Janeiro. Esses comentários não estão aqui à toa. Então, depois que você lê isso aqui, ele fala assim, ó, os números de São Paulo ultrapassam os de Salvador e do Rio. Então, é porque, repare, ele diz ali, ó, a folia promete. A folia promete expansão inédita. Então, vê, realmente, quando ele diz a folia promete, é a folia que promete expansão inédita? A folia dizendo, olha, eu prometo que você nunca vai ver algo assim. A folia não promete nada. Muita gente na prova marcou letra B. Mas não é B, porque a B tem linguagem figurada. Nesse tipo de questão, você tem que ser um farejador de linguagem figurada.
eu costumo dizer. E isso é difícil. Você tem que, quando eu digo farejador, que você tem que ficar ligado em cada palavra. Então, peraí, número de blocos. Número de blocos é sentido real, porque de fato os blocos têm números. Blocos, número de blocos, quantos blocos vão passar? Beleza, isso é real. Aí você vai vendo cada palavra. Depois, a folia promete. A folia promete, prometer. Eu prometo, a pessoa promete, a folia, entendeu? Por isso tem que virar um farejador. E esses comentários te ajudam. Ó, C, de novo. Um certo clima de ufanismo parece contagiar quadros da prefeitura. Foco nos verbos. Foco nos verbos. Os verbos te ajudam. Pelo menos os verbos são o início de tudo, para você entender. Ó, na qual se sugere uma certa desconfiança na prefeitura quanto à produção de um grande carnaval. Então, veja, um certo clima de ufanismo parece contagiar quadros da prefeitura. Aí veio a passagem dizendo que, aí essa passagem está explicando que um certo clima de ufanismo é uma crítica. Então, uma desconfiança na prefeitura. Aí você olha, realmente, ele está dizendo que o certo clima, o clima de ufanismo, parece contagiar. O clima de ufanismo contagia, de fato? Então, veja, linguagem figurada é isso. É, por exemplo, você dar ações de contagiar para uma coisa que não pode contagiar. Ó, ações de prometer, de contagiar para o que não... Você entende? Isso é figurado. A folia não pode prometer, o clima de ufanismo não contagia nada. Aí você começa a ficar mais esperto. Até agora todas têm sentido figurado. D. A Prefeitura de São Paulo afirma que reestruturou o planejamento do evento. De novo, Dri, eu não sei por onde começar. Eu não sei, não tem nada sublinhado. Vá ao verbo. Ó, a Prefeitura de São Paulo afirma que reestruturou o planejamento do evento. Fui ao verbo. Tá, a Prefeitura de São Paulo afirma que reestruturou. Agora eu procuro o sujeito dele. A Prefeitura reestruturou o planejamento. Reestruturar tem sentido real ou figurado? Vamos lá, reestruturar é estruturar novamente. Estruturar mais uma vez. E faz sentido. Ela reestruturou mesmo. Ou seja, essa palavra está no seu sentido real. É como se eu dissesse, não, de fato, esse verbo quer dizer o que ele quer dizer. É diferente do promete, é diferente do contagiar. Você entendeu? Ó, vou repetir, ó. A Prefeitura de São Paulo afirma que reestruturou. O que é reestruturar? É estruturar novamente. Estruturar é dar estrutura. E ela não... O planejamento, ele não é estruturado? É. Então, veja, ó, na qual se expressa o papel da prefeitura na organização do evento. Ou seja, reestruturar não é o que ela realmente fez no seu sentido real? Por quê? Porque é um planejamento? Sim. Gabarito, letra D. Você entende que isso sim é uma questão de alto nível? E você tem que saber resolver isso sim? Porque é assim que vem em provas de alto nível? Fácil não é. Entendeu? Dri? Então, como é que eu tenho que fazer? Você tem que pensar que o sentido denotativo é o sentido real. Ela reestruturou mesmo. Nas outras, não há sentido real. O clima de ufanismo não contagia quadros. A folia não promete expansão inédita. São Paulo não se prepara para ser palco. Compare as alternativas. Isso te ajuda a achar a resposta certa. Vá aos verbos. Eles também te ajudam a organizar o raciocínio. E a letra E diz, e garanta à cidade e a seus moradores um padrão aceitável de funcionamento, na qual se ironiza a capacidade de reorganização do carnaval paulista pela prefeitura da cidade. Então aqui houve uma ironia, né? Padrão aceitável de funcionamento. E aí, beleza, entendi. Agora eu vou ver se há algum sentido figurado. Veja,
e garanta a cidade e a seus moradores. Aí você vira um farejador. Vá ao verbo. Ó, vá ao verbo. Ele diz, garanta a cidade. Se for necessário, vá ao texto. É que eu não coloquei o texto aqui para você, né? Ó, o texto não tá aqui, mas dá para você entender. Ó, garanta a cidade e seus moradores um padrão aceitável de funcionamento. Acho que você precisaria do texto aqui, sabe por quê? Por causa do verbo. Ó, apesar de aqui ele explicar, na qual se ironiza a capacidade de reorganização do Carnaval Paulista pela prefeitura da cidade. Então, veja, aqui, de fato, o sentido é figurado. Por que é figurado? Porque não é isso que ele quer dizer. O fato de ironizar, dele falar aqui que se ironiza, te ajuda a ver que houve um sentido figurado. Porque quando ele diz que o carnaval a reorganização do Carnaval Paulista vai garantir à cidade e a seus moradores um padrão aceitável de funcionamento, veja, isso não é real. Ele não está falando isso. Então, o que não é real, ó, a reorganização do Carnaval Paulista pela prefeitura da cidade vai, de fato, garantir à cidade e a seus moradores um padrão aceitável? Não, não vai garantir. Não vai garantir. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o contrário. Então, o que você não quer dizer real é o sentido figurado. Consegue entender? Ó, o que não é real é figurado. Aqui, apesar de não vir no texto, e o texto sempre te ajuda, o que eu quero que você entenda é que ele estava querendo dizer que a prefeitura da cidade, por meio do carnaval, vai garantir à cidade e a seus moradores um padrão aceitável de funcionamento. E aí a banca perguntava se essa frase, volte ao enunciado, ó, identifica-se linguagem denotativa na passagem. Veja, nessa passagem não há linguagem denotativa. Por quê? Porque não é real, é figurado. A prefeitura não garante nada. Ele estava sendo irônico. E por que a banca explicou isso? Por que vinham comentários aqui da banca? Para você entender o sentido figurado. Ironia é sempre sentido figurado. Ó, repita comigo. Ironia é sentido figurado. Como assim? Se eu digo para você, ó, bonito, hein? Não estudou nada. Estudou nada a semana inteira. O que eu falei, bonito, hein? É sentido real? Eu realmente acho bonito? Não, é figurado. Eu tô ironizando. Já reparou aquelas pessoas que ironizam o tempo inteiro? Já reparou? O que é ironizar? Ironizar é dizer o contrário do que se pensa. Ironizar não é zoar. Ironizar é, nossa, você tá linda com esse cabelo aí pro alto. Eu tô falando real? Não, eu tô falando figurado. Porque eu não acho que você tá linda com esse cabelo aí pro alto. Você entende? Essa questão, ela é perfeita. Eu vi muita gente que fez essa questão, depois corrigiu essa questão e não entendeu. Cara, essa questão pra mim, ela é um show de sentido figurado. Dri, o que eu aprendi com essa questão? Aprender o quê? Volte. O que é linguagem denotativa? É a linguagem real. Real versus figurado. Eu gosto muito da palavra real. Eu gosto mais do que da palavra denotativa. Por quê? Porque o figurado é o que não é real. É real isso daqui? Use real, que isso salva na hora que você estiver resolvendo as questões. Ó. É real? Pergunte assim, ó. É real? Se for realmente o que ele está querendo dizer, é denotativo. Denotativo é o real, é o do dicionário. Ó, São Paulo se prepara para ser palco real? Fique usando a real, ó. Ele se prepara para ser palco? Não. Ele não vai ser palco. São Paulo, a cidade de São Paulo não vai ser palco do maior carnaval de rua.
A cidade não vai ser o palco. Tá. A folia promete real? Não, folia não é uma pessoa para prometer nada. O clima de ufanismo parece contagiar. O clima de ufanismo contagia, contagiar, que é real, contagiar tipo doença? Não. É assim que você vai resolvendo a questão. Ó, a Prefeitura de São Paulo afirma que reestruturou. Ela reestruturou real? Sim. Porque ela reestruturou o planejamento do evento. Ela mudou o planejamento. Ela trouxe uma nova estrutura real. E aqui, a prefeitura, ela garante à cidade e seus moradores um padrão aceitável de funcionamento real? Não, ela não garante, pelo contrário. Na verdade, isso é só maquiagem, porque é carnaval, aí durante carnaval a cidade tem que ficar bonita. Então, o autor, ao falar isso, ele está sendo irônico. A prefeitura não garante nada, entendeu? Então, se ele está sendo irônico, o sentido é figurado. Pegou? Vamos fazer mais? É que igual a essa, boa assim, eu não vejo muitas. Não existem muitas, mas vamos fazer as outras, ó. Essa aqui também é nessa pegada de sentido real e figurado. E não vem sublinhado. É mais difícil quando não vem nada sublinhado. Assinale a alternativa em que se encontram somente palavras empregadas em sentido próprio. Sentido próprio é o sentido real. Tá? Então, de novo, é o mesmo modelo de questão. Aí eu vou lá, letra A. Quando estendemos a mão, não plantamos a semente da motivação, mas premiamos a força da vontade que há no outro. Olhe para essa frase e me diga alguma palavra que não esteja no seu sentido real. Vá aos verbos, os verbos organizam a sua leitura. Ó, quando estendemos a mão, não plantamos a semente da motivação. Ah, entendi, já vi. Ó, o verbo plantamos. Plantamos a semente da motivação, não é semente da motivação real, porque motivação não tem semente. Tá, não é real. Se não é real, é figurado. Figurado conotativo, não é a letra A. Eu quero sentido real. B. A ideia que teima em escapar, a frustrante busca pela palavra exata, a incerteza sobre a adequação do tom, os verbos salvam, vá por mim, ó, a ideia que teima em escapar. Ideia escapa? Não, já vi que não é real. A ideia não teima, porque ideia não é pessoa para teimar. É como na questão anterior, né? Lembra dos verbos? Então, vê, contagiar, o clima contagia? Não. O clima de carnaval? Não. Ideia também não escapa. Entendi. Não é real, é figurado. Figurado. Tá ligado? Vem, C. A expressão de uma avaliação genuína que procura no detalhe o motivo para reconhecer o engenho e a arte de quem escreveu. Os verbos salvam. Os verbos salvam. Olhe para mim. Ó. Cadê o verbo? Procura. Olhe para o verbo. Quem é que procura? A avaliação genuína. Ó, avaliação genuína. Procura, no detalhe, o motivo. Se você não fizer assim, você não consegue nem entender o que tá. Vá para o verbo. Quem é que procura? A avaliação. Ó, a expressão de uma avaliação genuína, ou seja, uma avaliação que procura no detalhe. Então, não é a pessoa que procura no detalhe, é a pessoa que procura. Não é a avaliação. Então, ele está dando vida a algo inanimado. Mais uma vez, a gente chama isso de personificação. Coisa não procura. Ideia não teima em escapar. B e C são iguais. Isso não é real. A avaliação não procura. Entendeu? Pegou? Tá entendendo? Não procura, tá ligado? Dri, seria real se fosse uma pessoa. Ó,
A pessoa, o investigador, o homem, procura no detalhe o motivo. Se fosse uma pessoa procura o motivo. Mas a avaliação, oi, avaliação, tudo bem? Já achou o motivo? Não, não achei não. Tá, eu já tô indo. Entendeu? Verbos, procure o sujeito, aí você fica esperto. D. Costumamos refletir sobre o que fazer para mudar nossa vida, mas esquecemos de estimular quem está ao nosso redor. Vou aos verbos e pergunto. Ó, costumamos refletir. Quem costuma refletir? Nós. Então, organizando aí o sentido da frase. Nós costumamos refletir. Real. Nós costumamos refletir real sobre o que fazer para mudar a nossa vida? Sim. Nós costumamos refletir sobre algo. Refletir sobre algo é pensar. Se fosse assim, o meu coração vai refletir sobre a nossa relação. Aí seria figurado. Mas somos nós, pessoas não refletem sobre algo? Sim, porque elas raciocinam. O sentido é real. Nós esquecemos de estimular? Sim, nós esquecemos de estimular. Real. Pronto, aprendeu a resolver esse tipo de questão. Vá ao verbo, utilize setas, procure o sujeito. Ó, isso salva, vá por mim, não, a banca não vai te pegar. Ó, um cursor piscando. Lembra que a passagem do tempo é insensível a prazos editoriais. Comece pelo verbo. O cursor, ele pisca. Piscar, o cursor pisca. Piscar não é só pessoa que pisca, tá? O cursor também pisca, tá bom? Tudo bem, é real. Setas, verbo. Ó, a passagem do tempo é insensível. Ah, viu? Tá pegando o jeito, né? Achei o verbo e coloco seta. A passagem do tempo é insensível. Nossa, em passagem. Quanta insensibilidade. Que isso, não? Entendi. Tá bom, sentido figurado. Pegou? Dri, tô pegando o jeito. Vem, observe as passagens. Agora, nós vamos resolver questão em que a banca sublinha a palavra, tá bom? É muito mais fácil. Pior já passou, eu acho. Vem. Aqui foi prova também para TCM. Aí a banca diz, ela traz as passagens e diz, analisando o emprego da palavra papel, venha diretamente ao comando. Aí ele diz, analisando o emprego da palavra papel nos dois textos, conclui-se que. Então, você vai lá, vai olhar para a palavra papel, agora não precisa ser um farejador de verbos, você vai olhar para a palavra e vai colocar seta, sempre seta. Por que seta? Por que eu fico falando de seta? Porque é contexto. Ó, vamos ver. Cabe às autoridades agora fazer com que a propalada reorganização saia do papel. Papel está se referindo a quê? Reorganização. E aqui, papel está se referindo a quê? Vem, ó. Cato papel. Lavo roupa. Então, quando ele diz cato papel, tá ligado a cato. Cato e tá ligado a roupa, ou seja, papel mesmo. Ó, papel mesmo, papel, roupa, real. Real. Papel real, eu gosto da palavra real. Isso aqui é papel o quê? Não real, é o figurado. Por quê? Porque tá ligado à propalada reorganização. A reorganização vai sair do papel? Oi, reorganização, sai aí do papel. Oi, reorganização. Não, sair do papel é uma expressão que quer dizer vai colocar em prática algo. Sair do papel não é o papel real. Pronto. Agora a banca pede que você marque a alternativa correta. Letra A. Nas duas ocorrências é explorada em linguagem denotativa? Não. B. Na primeira ocorrência é explorada em linguagem conotativa, na segunda em linguagem denotativa. Entendeu? Entendeu? O primeiro papel é figurado, não é o papel real. E o segundo é denotativo real. O primeiro papel é figurado, conotativo. O segundo é real. Gabarito, letra B. Foi? Nas duas ocorrências, é explorada em linguagem conotativa? Não, já falei que não, Vunesp, tá enchendo o saco. Na primeira, já falei que não, Vunesp, já falei que não.
Vem, ó, mais uma. Não vou precisar ser farejador, já vem sublinhado. Assinale a afirmação correta acerca do termo destacado na passagem. Não vou precisar ser farejador, já vem sublinhado. Quando já vem sublinhado, setas salvam, setas salvam. Então, ó, um grupo se encontra às 7 horas da manhã para observar pássaros. Sempre perguntando assim, observar real? Observar real, pássaros. O grupo observa real, pássaros. Aí vai o sujeito, objeto. Aí a banca diz, está empregado em sentido próprio. Significa sentido próprio. Ele está observando o grupo? Tá, gostei, gostei. Ó, significando fotografar. Ó o parzinho da VUNESP. VUNESP é parzinho. As alternativas, elas formam pares. Então tem que tomar cuidado. Porque a primeira parte está certa, a segunda está errada. Entendeu? Existem várias outras formas de vida. Ó, formas. Primeiro tem que ver se é figurado ou real. Tá se referindo aqui, forma de vida. Vida. Olha para mim, outra coisa também que eu vejo, eu tento me colocar no seu lugar. Quer ver? Aí você fica pensando, forma de vida é real? Aí olha o que pode acontecer com você. Ó, aí você fica assim, forma real, mas o que é forma? O que é forma? Ai, meu Deus. Se você não souber o que a palavra é, porque às vezes a palavra é tão abstrata que você não consegue entender. Aí você fica pensando em palavras parecidas, da mesma família, cognatas, forma. Forma vem de formato. Forma de vida, formato. Formato, né? Forma de vida. Então existe uma forma de vida, outra forma de vida. Ó, existem várias outras formas de vida. Isso é figurado? Não é forma de vida? É forma de vida. É forma de vida real. São formas, são concepções de vida. Ó, a letra B começou mal, terminou bem. E eu vou repetir, VUNESP é parzinho. Um parzinho ajuda o outro. Se você tiver dúvida nesse, olhe para esse. Ó, formas de vida são concepções de vida. São mesmo. Mas isso não é figurado, isso é real, é sentido próprio. Por quê? Porque o sentido da palavra própria, da palavra forma, é esse mesmo. Forma é o quê? Concepção, tipo de vida. E é isso que ele está querendo dizer. Então, se é real, não é figurado. Se durante os encontros sempre há um biólogo que conduz o grupo. Está empregado em sentido próprio, significando seleciona. Vou lá, ó, conduz o biólogo, ele conduz o grupo. Então, o verbo conduzir aí você pensa, o que é conduzir? Conduzir é levar. Levar, né? Eu vou conduzir, aí, ó, conduzir, use verbos, use palavras parecidas, conduzir, condução, né? Vou conduzir o grupo, a condução que eu peguei para ir lá, tá bom, conduzir. O biólogo, ele conduz o grupo de fato, ou ele, ó, ele traz a condução. O que é conduzir? É dar um norte. Conduzir não necessariamente, minha gente, ó, presta atenção. Conduzir não necessariamente é a condução que você pega só o maquinista. Ele conduz de fato. Ele orienta. Não vejo problema nenhum. É sentido próprio. Agora, parzinho, de novo, VUNESP é parzinho. Seleciona? Não, ele não seleciona o grupo. Ele orienta. Então, isso te ajuda a ver que é parzinho. Começou bem, mas cuidado, terminou mal. De fato, ele conduz, conduzir é orientar. Só que o sinônimo que a banca colocou aqui está errado, porque ele não seleciona o grupo. Selecionar é fazer uma seleção do grupo. D. Nosso papel é ser um trampolim. Trampolim está ligado aqui ao nosso papel, nós. Aí ele diz, está empregado em sentido figurado.
Sim, nós não somos trampolim de nada. Sim. Significando meio. Então, ó, parzinho, ó, primeira parte está certa, está empregado em sentido figurado. Vamos ver se é meio. Meio, ó, nosso papel é ser um meio para a observação de aves. Sim. Trampolim, quando você fala trampolim, é que você está sendo um meio, né? Para que as aves sejam observadas. Perfeito, trampolim é a palavra no sentido figurado e meio é a palavra no sentido real. Gabarito letra D de novo. VUNESP vai ser sempre D. No final de cada passarinhada, após o piquenique comunitário, ó, olhe pra mim. Comunitário, tá ligado a quê? Piquenique. Piquenique comunitário. Tem que saber se comunitário é real. Tá, penso assim, o que é comunitário? Comunitário é comunidade. Tá bom. Tá, lembrei, comunitário, comunidade, comum, algo comum, beleza? Tá, entendi. Agora eu vou ver se é real. Piquenique da comunidade, real. Entendeu como é que é o processo? Há um processo aí que eu tô traduzindo para você. Ó, da comunidade, piquenique, gostei. Então, eu já vi que tá errado a letra E. Por quê? Porque o piquenique é da comunidade mesmo. Depois que eles passeiam lá vendo os passarinhos. Sentido real, próprio. E aqui também terminou mal, porque não é um piquenique comemorativo. Comunitário, apesar de começar com co, não é igual a comemorativo. Comunitário é da comunidade, comemorativo é de comemoração. Nada a ver. Só porque começa com co, VUNESP, não caio nessa. Errada. Entendeu? Gabarito letra D. Então, eu te dei aí um passo a passo. Conseguiu pegar? Qual é o passo a passo? Primeiro passo, pense no sentido, no significado da palavra. Primeira coisa que você vai fazer é pensar no significado da palavra. Vamos fazer agora, aproveitar a última questão. Última questão do vídeo, eu quero que você olhe para ela e, primeiro, pense no significado da palavra. Eu quero saber se ela está no sentido figurado. Olhe para mim. Montar. Primeiro você tem que pensar no significado dela do dicionário. O que você sabe dessa palavra? Senão não dá nem para começar. Peraí, montar vem de monte, montar o quebra-cabeça, montar um monte, montar no cavalo, montar. Então beleza, estar ali em cima, né? Montar fazendo um monte, quando você fala assim, eu vou montar, né? Eu estou fazendo um monte, ou seja, estou construindo um monte, beleza. Agora, eu vou colocar seta. Coloque seta. Veja o contexto. Veja o seu uso no contexto. Montar aqui, está ligado a quê? Escritório. Uma casa com quintal e espaço para montar um escritório já era um sonho de Giovanna Almeida. Veja. Então, montar escritório é real? Ele está montando mesmo um escritório? Está. É diferente, ó o que seria figurado se a pessoa falasse assim, quer ver? Olha, hoje você está montando nas minhas costas, hein? Isso é montar no sentido figurado. Hoje você está montada no dinheiro, hein? Eu não falo também isso. Nossa, ela tá montada no dinheiro. Isso é figurado. Tá montando nas minhas costas. Aqui não, aqui ele tá montando um escritório. Veja o contexto. Fui ao contexto, coloquei seta e perguntei, é real? Pergunte assim, olhe para a palavra e pergunte, é real? Montar real? Se for, o sentido é real e não figurado. Então, a letra A é real. Real é o mesmo que próprio, denotativo. Eu quero sentido não real. Não real. Então, vamos lá. De novo, aí vai ficando cada vez mais rápido. Ela morava no Brooklyn quando teve de se isolar em casa. Isolar. Pense no significado da palavra. Isolar. Isolar, tá? Vou pensar. Isolar, a pessoa está isolada. Isolamento, a pessoa fica ali num canto. Tá bom. Entendi. Segundo, veja o contexto. Isolar em casa. Ela é uma pessoa que está se isolando em casa. Tá? É real? Ela está mesmo se isolando? Está.
ela vai se isolar, porque ela vai ficar longe de tudo e de todos. Então, é real. Eu quero sentido figurado. Se, na época em que ainda frequentava o escritório, ela gastava 1 hora no trajeto. Na prova, a galera ficou em dúvida entre se e mais uma que eu vou te mostrar aí. Então, olhe para cá. Ela gastava. Veja. O que é gastar? Pense na palavra gastar e depois olhe para o contexto. Gastar é... Vou gastar 1 hora. Vou gastar dinheiro. Pense, ó. Gastar, o gasto. Eu gasto energia. Então, é você despender algo. Ela está gastando 1 hora. Veja. Então, ela está dando 1 hora do dia dela. Gastar é isso. Eu vou gastar R$3. Eu vou dar R$3. Eu vou gastar 50 calorias. Eu vou dar as minhas 50 calorias para aquela... Então, é real. Tá gastando real. Teve gente que viajou na letra C, dizendo assim, não, gastar é só com dinheiro. Entendeu? Viajou. Gastar, aí por isso que você tem que pensar no que é a palavra gastar. Gastar não é só dinheiro, né? Gastar é, e não é para ir ao dicionário, que você não vai ter dicionário na hora. Sinto muito te informar. Gastar é você dar algo em troca de uma outra função. Então, eu estou gastando 1 hora para me desempenhar ali, entendeu? Muita gente viajou. Mas aí, você ficando em dúvida, guarde a letra C. Ó, digamos que você não tivesse ainda certeza que C é real. Vamos ver a D. Basta dar uma caminhada. Ó, primeiro passo. Pense no significado da palavra caminhada. Caminhada, caminhar, vou caminhar, tô andando, beleza. Tá, pensei, caminhada é caminhar, tá. Agora, setas, caminhada pela rua. Caminhada real? É, então real. Para voltar a ser uma cidade vibrante, tá. Pense no significado da palavra vibrante. Vibrante vem de vibrar. Vibrar, né? Tá vibrando, vibrando, vibrando. Tá, então agora eu coloco a seta. Então, quem ficou em dúvida entre C e E, isso pode acontecer na prova, vai acontecer, olhe para as duas. Veja, a banca faz para te ajudar, coloca só duas ali que vão disputar. Veja, entre elas, qual delas parece ser menos real? A cidade, ela vibra. Oi, cidade. Vibrando você, tô vendo. Não, ela não vibra. Cidade não vibra. Então, não é real, é figurado, gabarito, letra I. Entendeu? Gastar não é só para dinheiro. É isso aí.